Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Também estou com a voz meio rouca aqui, né, pastor? Estive essa semana lá em Itajaí, na casa da minha irmã, passamos uns dias agradáveis até quinta-feira. Na volta a Curitiba, aí começou a coriza, dor de garganta e nimesulida, oração também, né? Nimesulida e antigripal. Mas graças a Deus, não pude cantar com muito fôlego, Léo, as músicas para economizar a voz para pregação, tá bom? Mas você sabe, irmão, que às vezes a gente não precisa cantar, só de ouvir o louvor saindo dos lábios dos nossos músicos aqui, né? É tão gostoso. A gente adora a Deus do mesmo jeito, né? Muito bem, meus amados irmãos, é uma responsabilidade, né, pregar a palavra de Deus. E não estive domingo passado aqui, mas ouvi a ministração do pastor Pedroso, que nos falou sobre Jeremias 29, né, pastor? E de renovação, de que Deus tem planos para a nossa vida, muito maiores do que a gente pode imaginar, né? Então, vamos seguir, que a palavra de Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Vamos ler uns pequenos trechos do livro de Gênesis, irmão, que vai ser acompanhado aqui na nossa mídia, que vai nos ajudar. Primeiro, Gênesis 2, de 7 a 9. Vamos estudar um pouquinho o Antigo Testamento. Já estamos na releitura, né, pastor, da Bíblia. Então, sempre é bom a gente investigar a palavra do Senhor lá no início. Gênesis 2, 7 a 9. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então sobre o solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Então veja, irmãos, Deus preparou os alimentos para o Adão e Eva, né? Árvores, frutas, tudo Deus fez. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos falar comigo, irmão? Árvore da vida. Árvore da vida. E árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal. Tudo bem. Agora vamos para o versículo 15 e 17 do mesmo capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então ele ia cultivar lá, ia cuidar das plantas do Senhor. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma, fala comigo, irmão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora capítulo 3, versos 6 e 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Tá certo, né? Agora, capítulo 3, verso 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém, igreja? Aí fica o negócio, o que vem agora, né, pastor? Desse texto que nós lemos. Nós vamos meditar hoje, irmãos, no tema, a árvore da vida, 2 pontos.
uma questão de escolha. A árvore da vida, uma questão de escolha. É interessante, irmãos, porque geralmente as pessoas duvidam das histórias da Bíblia, né? No geral, muitos não acreditam, questionam a veracidade dos fatos. Mas, desde que eu me conheço por gente, a mulher tem dores de parto para dar à luz. Os médicos vão dizer, e nós também sabemos pela ciência, né, que são as contrações necessárias que a mulher tem que ter para, no processo do parto, expelir o ser que está dentro do seu ventre. A gente sabe disso. Bom, mas hoje em dia também tem a cesárea aqui que ajuda, né? E muitas vezes salva a vida tanto da mãe como do filho. Quantas vezes isso tem acontecido nas cesáreas, nos tempos modernos? Por exemplo, Raquel, a esposa amada de Jacó, quando teve o seu segundo filho, que Jacó deu o nome de Benjamim, faleceu em seguida por causa do parto. E quantas mulheres não morreram ao longo da história, né, ao dar à luz? Dar à luz depois da queda se tornou um desafio para a mulher, um momento difícil, de angústia, de dificuldade e tal, a gente sabe disso. O cantor Zezé de Camargo, que tem 62 anos, vocês conhecem o Zezé de Camargo, né? Música sertaneja e tal. 62 anos, descobri que ele nasceu um dia depois de mim, pastora. 17 de agosto de 1962. Eu sou um dia mais velho que ele. Ele teve um filho agora com a segunda esposa, né? A segunda esposa dele, chamada Graciele Lacerda, de 44 anos, que é influenciadora, né? E teve um filho com ele agora, o segundo casamento dele. E a filha dele, mais nova, que é a Vanessa de Camargo, que é uma cantora também, que a gente conhece, que tem 42. Então, praticamente, ele casou com uma pessoa com a idade da filha dele, né, pastor? Estava ali no dia do nascimento, no hospital, então deu para ver assim, tinha aquela coisa de vidro, assim, sabe, pastor, que a pessoa vai ver, e ao redor, assim, da mulher, do Zezé de Camargo, tinham 12 médicos. Por falta de alguns que não tem nenhum, ela tinha 12 médicos. Mas por que eu estou contando isso? Porque, na verdade, hoje você tem essas possibilidades, né? Quem tem recurso não vai sofrer tanto ao nascer uma criança. Mas voltando ao meu pensamento inicial aqui, irmãos, desde que eu me conheço por gente, então presta atenção, irmãos. A mulher tem dores de parto na hora de dar à luz. O homem tem que trabalhar duro com o suor do rosto para sobreviver. Amém? Fora quem tem Bolsa Família, porque às vezes não trabalha, né? Fica só na Bolsa Família lá, e tem esses casos também. A serpente é um animal que rasteja, e todo ser humano morre um dia. Então, se as histórias da Bíblia não são verdades, podem duvidar, mas o que Deus falou lá está acontecendo. O relato da criação do homem, irmãos, e da sua queda é muito impressionante, né? Pode ser estudado de vários ângulos, mas hoje nós vamos estudar desse ângulo, da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Primeiro, vamos pensar. O significado das árvores. Vamos tentar entender, né? Tudo na Bíblia tem significados importantes, irmãos, e verdades espirituais de Deus para a nossa vida. A criação, os céus e a terra, os dois luminares, né, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, está escrito lá. As estrelas, galáxias, né? Os grandes animais, o dilúvio. Que capítulo que está o dilúvio, irmãos, na Bíblia? Qual o capítulo, irmão? Começa no 6, né? Depois vai indo lá, vai caminhando. É bem no início. O dilúvio. Quando nós pensamos no dilúvio, sempre vem na nossa mente o juízo de Deus, não é verdade? Mas também, irmãos, possivelmente, quando eu falo possivelmente, eu estou interpretando, eu estou pensando algumas coisas que não está, sim, escrito 100%, mas também mostra uma mudança climática. Por quê?
porque começa a chover. Antes não houve relato de chuva. Interessante pensar nisso. Por exemplo, versos 5 e 6, não precisa pôr, tá, esse texto da Bíblia aqui. 5 e 6 de Gênesis 2 diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Ok, mas depois Deus mandou Adão sair do jardim do Éden e ir lá cuidar da criação lá e cultivar. Já chovia? Não chovia? Só subia a água? Como é que é isso aqui? Na Bíblia não fala nada sobre isso. Mas já tinha planta quando Deus criou todas as coisas, né? E tinha a árvore da vida, mas tinha as outras plantas que podia comer. Ok. Mas tem um outro texto interessante que diz assim, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes grandes das profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Foi o dilúvio. Veio chuva. Tinha chuva antes? Pode ser que tivesse, mas não na intensidade que houve aquela chuva. Mas aí Deus coloca um sinal no céu, que é um sinal da aliança, no qual todas as pessoas que vissem o arco-íris, cada vez que Deus mandasse chuva e nuvens para a terra, olhando o arco-íris, ia lembrar da aliança de Deus. Não, irmãos, o arco-íris não é um sinal moderno de diversidade. Me perdoem. Porque usam uma aliança de Deus, pastor Pedroso, para fazer sinal de diversidade e identificação de coisas que ofendem o Senhor. É terrível isso, né, irmãos? Mas o arco-íris o arco-íris significa, Deus fez uma aliança com o homem, nunca mais vai destruir o homem com as águas do dilúvio. Interessante isso. E pôs esse sinal no céu, o arco-íris. Mas se você for lá no Google, no dicionário Google, vai dizer assim, irmãos, o arco-íris é um fenômeno óptico e meteorológico que se forma quando a luz branca solar entra em contato com as gotas de águas da superfície, sofrendo os fenômenos de reflexão e refração da luz, que ocasionam a dispersão da luz em todas as suas 7 tonalidades, vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. Então veja, para ter o arco-íris, cientificamente, fisicamente falando, né, na física, você precisa ter gotas de água no céu, porque é exatamente dessa forma que o arco-íris aparece. Então me faz pensar, irmãos, que antes não tinha essas gotas no céu, por isso não tinha o arco-íris, mas na hora que Deus mandou a chuva lá no dilúvio, inaugurou-se uma época diferente, em que a chuva vinha e a nuvem e o sinal de Deus aparecia. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é que a Bíblia está dizendo isso, assim, a gente faz deduções, assim como, por exemplo, quando a Eva peca, Deus fala para Eva, olha, agora com dores terá filhos. Ora, se ela vai ter dor para ter filho, e se antes dela cair Deus disse, sede fecundo, multiplicai-vos, encher a terra, é muito provável que ela já tinha tido muitos filhos sem ter dor, e que agora, por causa do pecado, mudou a situação. A Bíblia não diz isso, mas a gente vai fazendo interpretações e pensando sobre a Bíblia, certo, irmão? Deus nos deu inteligência para pensar as coisas de Deus e o que a Bíblia nos ensina. Bom, mas isso que eu estou falando aqui do arco-íris, então, é só uma ilustração para a nossa mensagem de hoje, porque o pensamento é falar sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, o que representa a árvore da vida, irmãos? Os teólogos podem questionar isso aqui, mas para mim representa eternidade. Por quê? Está escrito lá, não se deve, pois, permitir que ele também coma do fruto da árvore da vida e viva para sempre. O que é viver para sempre, irmão? Se Deus falou, Adão, o dia que você comer desse fruto, você vai morrer.
A morte entrou no mundo com o pecado de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, a árvore da vida significa eternidade. Quem comer do fruto da árvore da vida vive eternamente. É o que eu penso. A Bíblia fala em João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o que, irmãos? Vida eterna. Então, são símbolos, né, irmãos? A árvore da vida simboliza eternidade com Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A gente chama de fruto proibido, mas não é que é proibido no sentido de ser uma coisa maléfica, é no sentido de que abre o entendimento para coisas que Deus não queria que a gente soubesse. Então tem a ver com discernimento, com conhecimento, infelizmente, das coisas ruins que Deus tinha poupado Adão e Eva de conhecer, até o dia que eles comeram desse fruto. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao marido, que comeu também, e os olhos foram abertos. Ser criança, pastora Sandra, é uma bênção. Por quê? Porque chamamos que a criança vive a idade da inocência, né, irmãos? Tudo é puro, não há malícia. Uma criança de 4, 5 anos pode ficar sem roupinha perto de um adulto que não se constrange, né? A gente sabe que é assim. Mas depois vem a puberdade, vem mais conhecimento, e chega um momento que dá uma guinada na nossa mente e a gente se torna um ser adulto e descobre coisas como, por exemplo, o entendimento sobre a vida sexual. História da cegonha, né, moça? Que a criança vai para o pai e mamãe: mãe, como é que a gente vem no mundo? Meu filho, a cegonha. A cegonha traz. Pô, a gente não quer conversar sobre essas coisas, às vezes, com os filhos, né? Sobre coisas necessárias. Tem que falar de sexualidade, de como que a coisa acontece e tal. Porque é melhor saber da maneira correta, com orientação de Deus, com santidade no processo, do que ir conhecer na internet, né? E aí, irmãos, quando essa nossa vida, a gente sai da inocência, vem um monte de coisa, né? Inveja, o ódio, a malícia. Apesar de que o ódio a criança também expressa antes mesmo de conhecer essas coisas da sexualidade, a gente sabe disso, né? Mas, infelizmente, né, a gente tem que conviver com essas coisas que Paulo vai chamar isso de frutos da carne, né? Obras da carne, que está lá em Gálatas 5:28, e vai falar que isso daí são os frutos da carne. O cantor David Anquillan, que é muito conhecido, ele tem uma autoria de uma música que fala: abraça-me. É muito linda essa música, né? Ela não é linda? Vamos cantar qualquer dia aqui, Léo. Essa música aqui é joia. E ele diz assim: eu quero ser como uma criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Olha que letra, irmãos. Não posso viver longe do teu amor, amado Senhor. Não posso viver longe do teu afago, meu Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, meu Senhor. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me. Vamos convidar Jesus hoje, irmãos, para nos abraçar. Bem gostoso, né? Aquele abraço de um irmão mais velho, aquele abraço de um Deus maravilhoso, que nos salvou, que nos perdoa, que está preparando um lugar para nós na eternidade. E às vezes a gente precisa de um abraço. Quando as lutas vêm, o pastor pregou muito sobre isso no domingo passado, vem as lutas, dificuldade, uma enfermidade, uma angústia na alma, uma luta de uma tentação que pode estar atrapalhando a caminhada, quantas coisas. Mas o
o Senhor pode nos abraçar. E eu queria, na verdade, pensar com você, bem a primeira frase dessa música, ele diz assim: eu quero ser como uma criança. Aliás, a Bíblia diz assim: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Voltar à inocência. Adão e Eva viveram a inocência do paraíso, irmãos, de um coração puro, de uma mente pura, de paz, não havia morte, não havia assassinato. Depois do pecado veio já os dois filhos de Adão e Eva, um matou o outro, já começou as tragédias, o sangue vertido. Hoje a gente vê tanta gente morrer de tantas maneiras terríveis, né? Então, fiquei pensando, pastor, eu acho que a gente podia fazer um apelo hoje para todos nós voltarmos à inocência. Quem gostaria de voltar à inocência, diga amém. Voltar à inocência. Que o Senhor nos abrace e nos leve lá para o jardim do Éden, para os pastos verdejantes do Éden, para o rio de água viva que sai do trono de Deus. Que a gente possa se sentir abraçado, acolhido, amado, perdoado por Jesus, Senhor da nossa alma. Adão e Eva viam o Senhor todos os dias, né? Mas ao comer o fruto que não poderiam comer, perceberam que estavam nus. Então Deus nos convida, irmãos, a voltar à inocência espiritual, ao Éden espiritual. Vem com teus braços de amor, quero sentir teu calor, Senhor. Vem invadir, me saturar. Já pensou a gente saturado da presença de Deus, do Espírito Santo? Pastor, que maravilha. Vem saturar. Tua presença me satisfaz, Senhor. Em teus braços de amor me envolver. Então, é isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa isso, né? Essa curiosidade, esse discernimento que pode nos levar para longe de Deus por causa das coisas do mundo, irmãos. Mas a árvore da vida é eternidade, é bênção. Segunda coisa, irmãos, segunda coisa. Onde estão as árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal? Eu acho que a do conhecimento do mal, eu nem sei onde está, porque não tem mais necessidade, ela não tem mais razão de ser. O que não podia acontecer, já aconteceu. Comeram do fruto dela que não era para comer. Pero, a árvore da vida está no Éden de Deus. Porque, veja, irmãos, Deus tirou Adão e Eva do paraíso e jogou e colocou na terra para cultivar. E colocou querubins com espada flamejante para proteger qual árvore? Da vida. A árvore da vida existe. Ela representa o estado final do salvo, a vitória do crente. Está na Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada com uma noiva ao encontro do noivo, e nós estamos aguardando isso. As ruas de ouro, o rio da água viva que sai do trono de Deus. E a árvore da vida, diz a palavra, tem 12 frutos e tem folhas que são para a cura das nações. Olha o que representa a árvore da vida ainda, irmãos, em contexto de futuro, pastor Pedroso, apocalíptico. Então diz a palavra lá em Gênesis, essa aqui já foi, vamos em Apocalipse, que vai dizer assim, Apocalipse 22, 1 a 4. Então, o anjo, João está escrevendo, o anjo me mostrou o rio d'água da vida, que claro como o cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Pastor, como é que vai ser isso? Não sei, irmãos. Não sei como é que vai ser essa situação. Muitas questões escatológicas aqui, mas o que a gente sabe é que a árvore da vida, ela está aí, ela é real, ela tem uma função de abençoar até mesmo as nações. Eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas, falando de Jesus. Verso 14 desse mesmo capítulo. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, irmãos, isso que é importante, né? Quem lavou a veste em Cristo Jesus.
Estou escrevendo umas devocionais agora, pastor Pedroso, que vai sair, irmãos, no nosso livro de 40 dias de jejum e oração, que vai sair em março agora. Vamos fazer a campanha em nome de Jesus aqui, com certeza, como todos os anos, né, pastor? E eu estou escrevendo algumas coisas, né? E estou falando sobre exatamente que Cristo nos limpa. Fomos lavados no sangue do Cordeiro, aleluia. Jesus derramou o sangue para nos purificar, mas Ele nos limpa pela palavra. Porque lá em Efésios vai dizer assim que Cristo amou a igreja, né? Maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para purificar através da lavagem da água pela palavra. Mas a água, como é que a água me purifica? Não, a água purifica porque é um símbolo cerimonial de purificação do judeu. Lavar as mãos para comer, lavar os pés quando chega do pó da cidade e tal. Mas o que purifica é a palavra. Então nós temos dois agentes purificadores na nossa vida, irmãos. Pode até ter mais, mas assim, um é o sangue de Jesus vertido na cruz que perdoa os nossos pecados. Outro é a palavra. Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro fala assim: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus diz assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro diz: então me lava todo. Não, mas vocês já estão limpos. Nós estamos limpos pela palavra de Deus que nos purifica e nos renova, meus amados irmãos. Então, isso é uma bênção muito grande, a gente poder pensar de ter esse acesso à árvore da vida, porque o Senhor fez uma obra de salvação na nossa vida. Então, é isso. A árvore da vida representa vitória, vida eterna, salvação, corpo de glória, arrebatamento, ressurreição. Um retorno à plena comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, quero pensar com os irmãos que a árvore da vida é uma questão de escolha. Por quê, pastor Roberto? Por quê? Especialmente falando, os símbolos dessas árvores estão diante de nós todos os dias, certo? Por quê? Nós estamos diante do bem e do mal, da vida e da morte. Nós estamos diante da santidade e da iniquidade. São dois caminhos sempre que se apresentam para nós. E nós precisamos escolher o caminho da verdade. Plantar a nossa árvore espiritual na presença do Senhor, para frutificar para a glória do nome dEle. Por exemplo, está escrito lá no Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Então o justo, não é? Ele planta a sua árvore na presença de Deus. Árvores de justiça plantadas na presença de Deus. Que justiça? Do Evangelho, não a minha, não a sua, mas a nossa fé no Evangelho, que nos levou à salvação, o Cristo que nos justificou morrendo na cruz, é a nossa esperança de justiça diante dos homens e diante do nosso Pai Celestial. Como está escrito, né, em Romanos, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Glórias ao nome do Senhor. Então, o justo viverá pela fé, escolherá a presença de Jesus, escolherá a árvore da vida. Então é isso, irmãos. Concluindo essa nossa mensagem, como igreja só temos uma escolha, pastor Pedroso: plantar uma árvore de vida espiritual na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Diante da sua palavra, diante dos seus ensinos, diante do seu amor, na presença do Senhor. Obter e praticar frutos que mostrem arrependimento e justiça, porque isso é importante, né, irmãos? O pessoal foi lá diante de João Batista, ele estava batizando, o pessoal confessava os pecados, ele batizava, chegou uns fariseus e falou assim: raça de víboras, porque vocês vêm aqui, produzam fruto digno de arrependimento. Então, isso é muito importante nesse nosso processo com Deus, né?
Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu não sei como está a sua vida, não sei quais são as suas lutas. Eu sei que a nossa caminhada com Deus é um grande desafio, momentos de muita alegria e vitória, outros nem tanto. Nós temos um inimigo que batalha para destruir a nossa vida espiritual, mas se nós escolhermos estar do lado da árvore da vida, ao lado de Jesus, ao lado do Pai, plantando colhendo frutos de justiça do Senhor sobre a nossa vida, certamente, irmãos, nós seremos mais que vencedores na presença do Senhor. Quando o inimigo vier sussurrar no seu ouvido sobre a árvore do mal, diga não, irmão, em nome de Jesus. Diga não. Não. Eu não quero. Eu quero o Senhor na minha vida. Amém. Deus abençoe.